tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e eu vou falar com vocês a respeito da América Latina na Guerra Fria, ou seja, a segunda metade do século XX, aqui na América Latina. Bora lá ver? Se você vem assistindo os vídeos dessa playlist, você encontrou primeiro um vídeo de Revolução Mexicana e depois um vídeo analisando os populismos na América Latina. E eu te disse que os populismos são a marca da primeira metade do século XX na América Latina. A segunda metade do século XX na América Latina, ela vai ser completamente condicionada pelo cenário externo. Ou seja, a segunda metade do século XX na América Latina nada mais é do que a Guerra Fria trazida aqui para perto de nós. E é impossível falarmos de Guerra Fria na América Latina, ou da América Latina durante a segunda metade do século XX, sem lembrar do caso de Cuba. Porque, de certa forma, Cuba vai acabar sendo o estopim de tudo que veio na sequência. Foi por conta do que aconteceu em Cuba que depois o resto da América sofreu uma intervenção preventiva. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho? Cuba é uma colônia bastante peculiar, porque Cuba é a última colônia espanhola na América. A independência de Cuba é de 1898. Só para vocês terem uma referência, a independência de Cuba ocorre quando no Brasil você já tem o estabelecimento da República Oligárquica. Cuba se torna independente quase no século XX. Tá? Só que a independência de Cuba é uma independência peronomútil. Quer ver? A independência de Cuba se dá com fortíssimo apoio dos Estados Unidos da América. Aliás, é um grande exemplo do que era o Big Stick, a política do grande porrete. Aquela ideia dos Estados Unidos de começarem a estender a sua hegemonia na América. Eu te falei disso lá num vídeo falando do século XIX, de imperialismo na América. Eu contei isso para vocês. O apoio dos Estados Unidos à independência cubana não era um apoio inocente, aliás, como nunca foi o apoio de nenhuma potência europeia ou americana em relação às outras independências. Nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos fizeram caridade apoiando as independências. O fato é, com o apoio dos Estados Unidos, Cuba, um antigo exportador de açúcar, se torna independente da Espanha. Só que a partir do momento em que Cuba se torna independente da Espanha, começa um processo de intervencionismo dos Estados Unidos. E esse intervencionismo dos Estados Unidos estava regulamentado numa lei chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt dava aos Estados Unidos o poder de interferir politicamente em Cuba. Transformava Cuba num quintalzinho dos Estados Unidos, num puxadinho do Tio Sam. Certo? Então, esse apoio dos Estados Unidos para a independência nada mais foi do que interesse estratégico. Tá? O que isso significa? Que na sequência você vai ter uma série de governos ligados aos Estados Unidos. Governos cubanos ligados aos Estados Unidos da América. E é interessante, quando eu te disse que a independência peronomútil, você percebeu a questão econômica. Aliás, perdão, você percebeu a questão política. Os Estados Unidos controlam Cuba numa relação que não é colonial, mas também não difere muito do que era uma posse colonial. Mas se a gente pensar desde o ponto de vista econômico, a condição de Cuba não melhora nada. Cuba, que passou por um período colonial de 300 anos de agroexportação açucareira, agora fica sob domínio norte-americano. Agora atende aos interesses norte-americanos. E para os Estados Unidos, uma fonte de gêneros tropicais nunca é uma má ideia. Certo? Então, além da questão do intervencionismo e dos governos politicamente ligados aos Estados Unidos, Cuba sofre com um atraso econômico gigantesco, porque Cuba continua numa lógica agroexportadora colonial, latifundiária, monocultora,
no modelo de plantation, só não é colonial, mas continua produzindo cana-de-açúcar, continua importando manufaturas, continua tendo uma troca que não fecha nas contas, certo? Ou seja, o desenvolvimento cubano é muito precário. A pobreza em Cuba ela é muito forte. Existe uma pequena elite rural ligada ao governo, existe uma grande massa de pessoas que são basicamente marginalizadas, tanto política quanto socialmente. Por que eu te digo isso? Porque essa desigualdade social associada a esses governos, em quase todos os casos autoritários, fez começar, lá no meio dos anos 50, um movimento de contestação ao governo Fulgêncio Batista. E a ditadura Fulgêncio Batista foi a última das ditaduras ligadas aos Estados Unidos. Já em 1955, nasce uma primeira tentativa de guerrilha contrária à ditadura do Fulgêncio Batista. Eu falei quartel porque em 1955 o quartel de Moncada foi tomado por assalto. E esse assalto ao quartel de Moncada acabou sendo o precursor do movimento que a gente vai chamar de Revolução Cubana mais pra frente. Se você gosta de trocadilhos infames tanto quanto eu, você deve estar pensando, ô professor, que Moncada, hein? Deu errado, deu mesmo. O assalto ao quartel de Moncada acabou sendo um golpe fracassado, uma tentativa fracassada de golpe. Se a gente fosse trazer de novo para o Brasil, lembra dos levantes tenentistas, aquela sequência de colunas que vão de nada para lugar nenhum, nenhuma delas chega lá? Então, o assalto ao quartel de Moncada lembra um pouco, certo? O que foram aqueles big fail dos movimentos tenentistas. Os guerrilheiros se refugiam lá no sul de Cuba, na chamada Sierra Maestra, onde eles se organizam novamente e em 1959 conseguem, agora sim, de forma estruturada, promover um movimento conhecido como Revolução Cubana. O que foi a Revolução Cubana? A Revolução Cubana foi um movimento contrário contra a ditadura de Fulgêncio, uns têm sorte na vida, outros chamam Fulgêncio Batista. Tá? Em espanhol, por isso não tem circunflexo, tudo bem? Fulgêncio Batista, em bom português, que foi o último dos ditadores ligados aos Estados Unidos. Só que aqui que vem um erro que você não pode cometer, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. A Revolução Cubana é um movimento que tem duas características. É um movimento nacionalista e é um movimento anti-imperialista. Repare que em momento nenhum eu disse para você que a Revolução Cubana foi um movimento socialista, porque não foi. Se você encontrar uma alternativa A dizendo a Revolução Cubana foi o maior exemplo de revolução socialista na América, sai correndo. Não foi. A Revolução Cubana é um movimento contrário ao intervencionismo político dos Estados Unidos. A Revolução Cubana foi um movimento contra a ditadura do Fulgêncio Batista, que era financiada e sustentada pelos Estados Unidos, mas não era, a priori, um movimento diretamente ligado à União Soviética. Tudo bem? Quem são os nomes, quem são os líderes desse movimento? Eu vou te dar 3 nomes aqui que vão liderar a Revolução Cubana. 3 nomes. Um cara chamado Fidel Castro, junto com um cara chamado Raul Castro, também conhecido como o irmão do Fidel, e um outro, talvez o mais famoso de todos, um médico argentino chamado Ernesto Che Guevara.
que aliás é a personagem central de uma música chamada Soy Louco por Ti América, certo? Que omite o nome dele, afinal de contas é uma música do auge da censura do regime militar, mas que fala daquela personagem que não pode ser nomeada, é o Che Guevara. Che Guevara, que é um médico argentino, Che Guevara que não é cubano, Raul e Fidel são cubanos mesmo. Che Guevara é um médico argentino. É um médico argentino, na verdade, ele larga lá pelo 5º ano de medicina, e você que é vestibulando de medicina pensa, mano, imagina, Che Guevara largou a medicina. Che Guevara é de uma família tradicionalíssima de médicos de Buenos Aires, médico muito mais por obrigação familiar do que por vocação, ele nunca teve essa pretensão, acabou largando para sair pela América em prol de um ideal social. E eu repito, um ideal social. Che Guevara sai pela América tentando promover uma maior justiça social no continente, num discurso claramente anti-Estados Unidos, no auge da Guerra Fria, o que fatalmente acabou se transformando numa associação com o discurso comunista. Que não era assim um discurso propriamente comunista, o discurso de Che Guevara, mas era um discurso de contestação às desigualdades, de contestação principalmente ao intervencionismo norte-americano. Che Guevara, que não se restringe a sua participação na Revolução Cubana, Che Guevara ele vai passar pela América inteira, aliás, momento meados culturais, sugestão de filme, Diários de Motocicleta, assista, é bem legal, nem tô te falando que o Oscar de melhor música original foi para um músico uruguaio chamado Jorge Drexler, que faz a música do filme, a música base do filme, que depois vai ganhar um Oscar, mas porque realmente vai contar um pouco da trajetória desse médico argentino, que se junta à guerrilha lá na Sierra Maestra e vai fazer parte da Revolução Cubana. E é interessante que a Revolução Cubana, ela promove uma ruptura, e uma ruptura radical, porque Cuba, que era quintalzinho dos Estados Unidos, automaticamente rompe com os Estados Unidos, estabelece um governo contestador em relação a esse intervencionismo, e automaticamente começa a virar a menininha dos olhos da União Soviética. E quando chegamos em 1961, já nos anos 60, começa a rolar uma aproximação. Nos anos 60, automaticamente começa a rolar uma aproximação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos vídeos referentes à Guerra Fria, eu mostrei isso para vocês. Como essa aproximação com a União Soviética era interessante para a União Soviética. Na tentativa de ampliar áreas de influência, a União Soviética, tudo que mais queria na vida era uma aliada aqui na América. Tudo que a União Soviética mais sonhava no universo era ter um país aliado no nariz dos Estados Unidos, ainda mais após a ruptura da China, no momento em que Mao Tse-tung e Khrushchev rompem, a União Soviética precisa de um apoio, e um apoio do lado dos Estados Unidos é essencial para os interesses geopolíticos estratégicos soviéticos. Essa aproximação com os Estados Unidos vai fazer com que Cuba se declare em 61 formalmente socialista. Cuba se declara socialista em 1961. Por que eu estou te dizendo isso? Quando Cuba se declara socialista, que vai ocorrer o embargo comercial dos Estados Unidos. Perdão. Ou seja, os Estados Unidos fecham as suas relações comerciais com Cuba. Mas os Estados Unidos dão um passo além. Além de fechar as suas relações com Cuba, expulsam Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos. O que na prática significa que o embargo não é apenas dos Estados Unidos, mas de qualquer país que tivesse pretensões de comercializar com os Estados Unidos. Qualquer país ligado à OEA não poderia mais fazer comércio com Cuba. Por que eu estou te dizendo isso?
Lembra que eu te falei que a situação econômica cubana é uma situação dramática? Lembra que eu te falei que a situação econômica cubana é uma situação de agroexportação e que com a independência isso não vai ser resolvido? Pois bem, olha o que vai acontecer com Cuba. Cuba agora vai ter um fechamento de comércio com todo o bloco capitalista. Para um país agroexportador, isso a transforma numa potencial dependente da União Soviética. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a prosperidade cubana, ela vai de mão dadas à prosperidade soviética. A partir do momento que o mundo capitalista não comercializa com Cuba, Cuba só vai ter algum tipo de recurso enquanto a União Soviética conseguir estabelecer relações comerciais. E a União Soviética não é um exemplo de bondade. Tudo bem? Não é porque os soviéticos são socialistas que eles realmente querem o bem de Cuba. A União Soviética quer o bem da União Soviética. E essa relação comercial também é uma relação que a longo prazo vai trazer uma condição econômica bastante complicada para Cuba. Mas há investimentos. E é nesse momento que Cuba vai ter desenvolvimento de saúde, de educação, até mesmo nos esportes. Esse vai ser o auge cubano, ligado à União Soviética. Tá? A situação é uma situação que vai gerar tensão. A gente falou de crise dos mísseis lá na Guerra Fria, o fato dos Estados Unidos primeiro embargarem e depois ameaçarem uma invasão militar fez com que a União Soviética fosse proteger, certo? A sua mais nova amiga. E em 62 nós temos a crise dos mísseis, que vai marcar o auge da tensão da Guerra Fria. Eu já te falei disso no vídeo de Guerra Fria, mas não custa lembrar. Nós temos a crise dos mísseis em 62, que é o auge da tensão da Guerra Fria. Só que a grande questão aqui, e é isso que vai marcar a ponte com o que a gente vai falar daqui a pouco, não é apenas a Revolução Cubana e essa aproximação de Cuba que de fato deu certo com a União Soviética a ponto dela ter continuado aliada a Moscou. O problema é que Cuba, ela se torna uma ameaça não só para os Estados Unidos, mas uma ameaça para o resto da América na visão americana. Cuba ter se tornado socialista e Cuba ter se aproximado dos Estados Unidos faz com que a América passe a ser vista pelos Estados Unidos como uma área potencial de avanço socialista. O medo, o terror norte-americano era o terror de cubanização da América. Então, a aproximação de Cuba nos Estados Unidos, da Cuba com a União Soviética, perdão, se transforma numa ameaça para os Estados Unidos da América, que vão começar uma campanha contra a cubanização da América. E quando eu falo de campanha contra a cubanização da América, eu estou te falando de duas coisas que os Estados Unidos vão começar a promover. Quais? Primeiro, para tentar impedir essa cubanização, vai ser lançada a chamada Aliança para o Progresso. Quando a gente fala de Aliança para o Progresso, nós estamos falando de planos de financiamento e de empréstimos e de investimentos dos Estados Unidos. A Aliança para o Progresso está para a América Latina, assim como o Plano Marshall estava para a reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o grande ponto aqui nem é apenas a Aliança para o Progresso, e sim a doutrina de
segurança nacional. A doutrina de segurança nacional é a que vai pautar o anticomunismo na América. A doutrina de segurança nacional, baseada lá na doutrina Truman, é a que vai estabelecer a associação entre liberdade, ordem, segurança, democracia e capitalismo. A doutrina de segurança nacional coloca como sendo a mesma coisa liberdade, ordem, segurança, democracia e capitalismo. Onde eu quero chegar com isso? Qualquer ideia diferente do capitalismo era considerada uma subversão à liberdade, à ordem, à segurança e à democracia. Que isso vai justificar? Isso vai justificar as intervenções militares na América Latina vinculadas aos Estados Unidos. Em nome da Aliança para o Progresso e em nome da doutrina de segurança nacional, começa a se forjar a chamada Operação Condor. Condor é uma ave que vê de longe, extremamente rápida e extremamente agressiva, e que vai voar e vai ser predadora em relação a potenciais adversários. A Operação Condor nada mais é do que houve por trás das intervenções políticas na América financiadas pelos Estados Unidos. Cuba, o caso de Cuba, acabou sendo a base do que vão ser os militarismos na América Latina, que é o assunto do próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.